Então, pessoal, falando um caso aplicado aqui, que foi a minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz sobre as Cataratas do Iguaçu, experiências e registros de uma paisagem turística. Então, eu vou comentar para vocês como é que foi esse processo, né? Aqui na página 20, 19, eu tenho as duas questões que me levaram a campo, digamos assim, né? Que eu queria saber. Então, primeiro era qual era a representação turística da natureza das Cataratas do Iguaçu, né? E o que ela significava para os sujeitos experienciar geograficamente aquela área, né, a partir dessa intencionalidade turística. Ou seja, o que era ser turista ali, né, e essa relação que eles tinham com a catarata em si, né, com esse elemento do espaço geográfico. E aí, então, em relação a isso, eu coloquei 4 objetivos, né. O primeiro, caracterizar as cataratas enquanto uma paisagem turística, e tem todo um conceito do que é a paisagem, o que é uma paisagem turística, principalmente. Verificar a geograficidade dos visitantes, né, essa relação com o espaço, com relação àquele lugar, analisar o significado da experiência espacial de ser e estar turistas nas cataratas por sujeitos pesquisados e examinar se existe ou não uma mediação entre a paisagem e marca matriz, é um conceito também da paisagem da geografia, né, dessa apreciação coletiva e a experiência dos sujeitos individuais, né. Eu já comentei para vocês como é que eu estruturei a minha estratégia de pesquisa na aula anterior, né, que a gente viu sobre desenho de pesquisa, mas, enfim, um dos pontos, então, era realizar entrevistas, né? E aí, então, eu fiz esse roteiro de entrevistas assim, né? Por um lado, um ponto, o que eu queria saber, né? Se, por exemplo, assim, no contexto mais teórico, né? Qual é a influência da paisagem turística matriz sobre a experiência dos visitantes. Então, né, a partir das leituras que eu tinha, isso era uma coisa que eu queria saber. Como é que eu ia perguntar aquilo, né? Se o que a pessoa já havia visto sobre o que ela já havia visto sobre as cataratas antes de visitá-la, em guias, fotos, relatos, qual era a impressão que ela tinha antes da visita, né? Eu queria realmente ver como é que se tinha uma matriz de modo como eles percebiam, né, isso antes de visitar. A relação, enfim, e aqui os diferentes perguntas, né? Eu ia com essas perguntas aqui. O meu roteiro de entrevista, ele de alguma maneira mudou depois que eu fui fazendo essa própria prática, né, de realizar as entrevistas. E aí alguns pontos a gente começar perguntando para o sujeito se descrever ou se colocar para entender um pouco qual era esse lugar de fala que ele estava colocando, como é que ele se percebia ali, né? Também me auxiliava a trazer elementos para depois perguntar algumas coisas para ele, né? Ou para ela, enfim, onde é que ele tinha visitado e tal. E, e aí coloquei algumas questões, por exemplo, depois, naquela época eu me lembro que estava tendo a gripe A, né? Um pouco mais leve que a pandemia, digamos assim, se compensava esse contato presencial com as cataratas, por que não escolher outras atividades de lazer, enfim, para ver qual era de único ali em relação a eles, né? E aí, nesse processo de entrevista, né, coloquei uma observação que era para mim mesmo, né, respostas sucintas fazer com que o entrevistado discorra mais sobre, a partir de contrapontos, situações que se colocam em xeque, que ele disse, por exemplo, eu vim aqui pela beleza. Eu perguntava, tá, mas o que é essa beleza? É uma beleza de um quadro, é a beleza de um corpo? Né? Enfim, para a pessoa desenvolver mais a respeito daquilo. Isso é uma questão muito sensível, assim, quando a gente faz entrevistas, às vezes a pessoa é muito sucinta, né? E a gente quer que ela se expresse bem, por isso que vale muito essa questão do vínculo, e por isso que na pesquisa qualitativa é importante a gente utilizar poucas pessoas, né? Mas que me dê uma perspectiva mais ampla sobre aquele aspecto que eu estou estudando, né? Ou, por exemplo, assim, a pessoa dizia, esse é um lugar que me transmite muita tranquilidade, né? Aí tu via ali, era aquele borbotão de água caindo, uma barulheira, assim, mas, né, não parece um lugar conturbado, aí consegui entender um pouco o que era essa tranquilidade que a pessoa queria argumentar, digamos assim, né, que tinha esse vínculo, enfim, com uma maneira de se colocar no mundo, que a gente chama uma maneira estética, né, que é o sublime, que é quando eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho esse vínculo com alguma coisa que é maior do que eu, e eu mais ou menos meio que saio, enquanto sujeito, né, de mim, assim, hipnotizo com aquilo e acabo deixando as preocupações, enfim, né, e aí nesse sentido que traz uma certa tranquilidade para a pessoa, né, ela consegue ter um efeito muito forte nesse sentido, né. Não sei se vocês já visitaram ou não as cataratas, enfim. Né? Enfim, então esse era o roteiro de entrevistas que eu tinha. Né? A partir desse roteiro de entrevistas, então, eu fiz 13 entrevistas, né? E aí aqui eu mostro, coloquei como anexo da dissertação isso, né? Então, o primeiro aqui foi um cara foi em inglês, inclusive, né?
E eu procurei, enfim, entrevistar pessoal inglês, pessoal jovem, pessoal de idade, enfim, esse aqui um casal de 60 anos do Ceará, como é que estava o dia, digamos assim, né? E aí eu fiz essa transcrição de todas as entrevistas, né, das 3 entrevistas, que no total deu aqui 80 e poucas páginas de entrevista, né? Então a gente vê que é bastante texto, digamos assim, mesmo sendo poucas entrevistas, a gente considerado uma perspectiva quantitativa, isso não é nada, né? 13 pessoas. Enfim, então eu tinha todas as entrevistas aqui, e além das entrevistas, eu também tinha um diário de campo, né, em que eu ia, digamos assim, cada vez que eu fui a campo, né, eu levava um gravador e eu gravava as impressões, perdão, as impressões que eu tinha sobre o lugar, ou sobre o que eu percebi, enfim, né, e fui montando aqui esse diário, né, de como é que era o meu dia a dia ali, e foi um ponto que depois eu pude utilizar também como recurso para minha pesquisa. Então, não estava simplesmente, enfim, parado olhando ali, né, mas eu estava meio que eu tinha um quadro de observação, coisas que eu queria ver, enfim, né, e como é que as pessoas, enfim, realmente observar, né, o que estava acontecendo, o que estava se passando ali, né. E aí tudo isso depois eu botei num software que eu fiz a análise, né, um pouco como eu tinha comentado anteriormente ali, né, de ir rotulando esses diferentes textos, de desenvolvendo categorias ou percepções sobre como é que as pessoas se colocavam ali, né? E aí, no final das contas, né, com as entrevistas, enfim, tudo, eu percebi que existia uma certa estrutura, né, em relação a isso. Primeiro, que era um pouco esse diálogo que eles tinham com as cataratas, né, que era muito importante essa percepção de cada um ali, né, mais do que, por exemplo, eu ver num vídeo ou alguma coisa assim, era o estar presente ali. E que ele era mediado pela estética, né, ou seja, não era uma questão que eles iam para aumentar um conhecimento ou algum aspecto, mas era muito uma questão de educação ambiental, por exemplo, né, mas era muito essa questão da estética, do vínculo, da experiência aos sentidos, né, que as cataratas proporcionavam. E aí eu notei essa recorrência dessa estrutura que a gente chama de sublime, né, que eu comentei agora anteriormente. Então, o modo como eu percebi isso nas narrativas ali, eu tinha esses passos, digamos assim, primeiro a pessoa adjetivando o que seria o excesso, ou o excelso, né, sentido de superior ou de estar acima, um pouco essa ideia de que não tem palavras para descrever, que aquilo é muito maior que ela, enfim, né? Depois o modo como ela estabelecia o vínculo com as cataratas, e aí derivações que ela tinha, o que aquela experiência tinha significado para ela, né? Para alguns tinha sido um contato com o divino, para outros tinha auxiliado a relaxar, enfim, né, tinha diferentes percepções. E aí, tudo isso eu consegui montar, né, fazendo essa análise dos textos e fazendo essa codificação e desenvolvendo essas categorias. Bom, aí um outro ponto, né, um terceiro ponto, que depois que eu faço essa análise toda, eu tenho que fazer um relatório disso. Né? E aí é importante ter essa diferença entre o documento que vocês estão escrevendo para vocês, fazendo a análise, que vocês têm que destrinchar, aumentar esse texto e explorar as possibilidades, né? Para depois o modo como vocês vão relatar isso enfim, num artigo ou na própria monografia de vocês, né? Porque daí eu tenho que ter em vista, eu não estou procurando mais entender o que está acontecendo, mas eu estou falando o que eu percebi que aconteceu para um leitor, tá me identificando que eu tenho uma certa limitação de espaço, enfim, daí uma série de coisas que eu tenho que levar em consideração. Então, como é que eu fiz isso, né? Enfim, eu tenho essa descrição aqui do que eu encontro, do que eu estou achando, né, essa teoria que eu coloquei, que eu estou propondo aqui, né? E aí uma série de recortes que eu fiz das entrevistas, né? Com esses registros aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou falando sobre, e estou afirmando, né, que existe uma predominância de uma relação estética com as cataratas, né? Mais do que outro tipo de relação. E aqui eu trago, né? Os trechos. É legal você estar lá, sentir, cara, a sensação, assim, liberar os 5 sentidos, ver tudo ao seu redor, sentir o redor, bater foto, registrar, enfim. E aí, o que eu estou percebendo aqui nisso, né? Então, essa dimensão estética está colocada ali, uma dimensão autônoma, né? Esse sentimento que vai impulsionar ele a bater foto, né? Esse de querer, de alguma maneira, guardar aquilo, né? Eu perceber aquilo depois, reter depois, né? Aqui, essa outra entrevista. Qual é a diferença de estar aqui de corpo presente, as imagens ou o vídeo, né?
uma coisa que é ver na televisão, é sempre diferente do estar lá, do vivenciar aquilo, do sentir aquilo. Você sente a água na pele, ouve o ruído, é outra coisa, enfim. E aí aqui os pontos que eu percebo, né, dentro desse trecho aqui que eu estou chamando a atenção, né? E aí depois que eu apresentei esse quadro aqui, né, com esses diferentes pontos, e de alguma maneira a gente vai ver então o quanto as diferentes entrevistas estão falando sobre esse mesmo tópico, né? Todas, digamos, têm essa certa consistência, digamos assim, né? E aí então depois eu escrevo, né? Eu falo sobre essa teoria que eu estou propondo aqui, que o vínculo com as cataratas é principalmente estético. Então eu falo o que é o vínculo estético, enfim, e vou ao longo do texto, puxando aqui, né, esses trechos que eu tinha comentado ali, né, e vou comentando eles e, de alguma maneira, descrevendo essa teoria do que eu estou percebendo ali e vinculando com uma teoria anterior que eu pesquisei na literatura científica, né, que já existia. John Love, do Olhar do Turista, né, outras propostas do McKenna também, enfim, não sei se vocês conhecem, mas são autores bem consagrados nos estudos de turismo, né? Então aqui um pouco aquela outra imagem que eu tinha colocado para vocês na Vedite falando do Excelso, né? Então, tem uma imensidão, tem uma pausa, muito impressionante, é impressionante, né? Então, pessoas que nunca se viram, se conheceram, tinham um relato semelhante, digamos assim, né? E aí aqui, nesse lado, eu percebi sobre isso depois, o modo como eu vou fazer essa descrição, né? Essa narrativa. Outro trabalho que também utilizei a pesquisa qualitativa foi na minha tese em que eu trabalhei sobre Porto Alegre, né? Então, esse artigo aqui eu publiquei recentemente trata um pouco disso, né? Cidades invisíveis, ideais de urbanidade a partir da literatura turística. Então, eu peguei os diferentes guias de viagem, relatos de viagem que existiam sobre a cidade e procurei ver como é que elas eram apresentados quanto turísticos, né? O que caracterizava uma cidade quanto turístico, que aspectos que eram importantes de serem mencionados. Aí eu faço vínculo às cidades invisíveis ali, é um pouco um jogo com uma obra literária que existe do Ítalo Calvino, né? Em que o Marco Polo, ao visitar o reino mongol, ele vai descrevendo para o imperador lá quais são as diferentes cidades do reino mongol que o imperador não conhecia, né? E a partir disso, então, ele vai criando meio que imagens, né, sobre como é que são aquelas cidades. É um pouco esse processo que um guia de viagem acaba fazendo. Ele acaba descrevendo uma cidade para quem nunca teve ali, né? Nunca percebeu aquilo. E aí o que eu queria colocar aqui para vocês desse artigo, né, é que no final das contas, então, eu consegui reduzir a 5 dimensões, digamos assim, né, o modo como essa cidade é apresentada. Então, por exemplo, uma evocação geográfica, o modo como ela é enquadrada no tempo, os personagens que estão colocados ali, ideais de urbanidade e uma identidade do gentílico, né? Então, maneiras como eu denominei isso, né? E aqui diferentes pontos que eu percebo que acontecem nesse modo de escrever, né? E aí, então, o que eu queria mostrar para vocês é um pouco essa estrutura de como eu apresento isso, né, em relação ao texto. Então, eu tenho, digamos assim, por exemplo, a lista de evocação geográfica, né? Aqui é a apresentação de uma tese, né? O modo de apresentar um espaço é comparar com outros, né? E refletir a carga simbólica que evoca, que permite entendê-lo como lugares, né? E mais da geografia, né? Essa diferença de lugares para o local, enfim. Na literatura sobre Porto Alegre, percebemos quatro variações, né? A comparação explícita, a comparação das semelhanças, das diferenças, enfim, né? Esses pontos aqui. E aí, então, eu estou aqui, de alguma maneira, né, fazendo esse processo de afirmar qual é a tese que eu vou desenvolver, ou seja, qual é a percepção que eu estou trazendo. Aí, depois, eu trago as evidências disso, né? Como é possível perceber nos seguintes exemplos. Aí, eu trago os trechos dos textos em que eu percebo esses pontos que eu estou indicando ali, né? Então, né, o ponto A, essa comparação explícita de semelhanças com o lugar. Aí tem um exemplo que é a matéria La Más Criolla de Brasil, né, que saiu no jornal argentino, né? Então ele vai apontando essas similaridades entre a Argentina e o Brasil. Né? Depois aqui trecho do Touring Club que fala a relação da Rua dos Andradas, Porto Alegrense, o Carioca, o Ouvidor, o Montevideano, Sarandi. Então uma outra maneira está fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? E aqui então eu trago
essas diferentes evidências, digamos, dessa tese inicial que eu estou propondo ali, né? E depois disso, né, em cada ponto, digamos assim, eu acabo discutindo o que eu quero, o que eu estou vendo naqueles trechos que dizem respeito a essa tese, né? Porque o trecho esse que eu estou citando, né, em princípio, uma coisa que eu não posso fazer quando eu faço esse relatório, né, é fazer com que o texto fale por mim. O texto ele está ali só para ilustrar alguma coisa, né? Eu tenho que dizer o que eu estou percebendo ali, né? Então eu não posso fazer isso de só colar assim vários trechos de entrevista ou vários recortes de documentos. Não, eu vou utilizar isso como um modo de ilustrar o que eu estou querendo dizer no meu argumento. Mas eu deveria poder ler o texto enquanto leitor sem esses trechos, né? Esses trechos eles têm a função só de prover essa evidência de que eu realmente fiz a pesquisa e de que eu posso encontrar ali aquele exemplo, né? Mas o autor é que tem que fazer essa costura e que tem que dizer o que ele está percebendo ali naqueles trechos. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a cidade pretende ser capital do Mercosul, por reunir traços brasileiros e platinos, né? E aí eu trago o trecho, né? E, enfim, comento um pouco sobre isso, né? Que é esse processo. Então, eu tenho essa estrutura, né? Tese, evidência, comentário. Que é bastante interessante de seguir, assim, quando a gente está depois no processo de fazer esse relatório, né? Final, do que a gente encontrou na pesquisa. Tá certo?